Shalom, meus amados irmãos, feliz Páscoa, que o Espírito Santo toque o seu coração de maneira sobrenatural nesse dia em que nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo, vem a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre aquilo que nos prendia, nos aprisionava, porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressurgiremos, nós ressuscitaremos com Ele, e como Ele tem, nós teremos um corpo glorificado junto a Ele nos céus. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los ou nos apresentar diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia! Então nele subsiste todas as coisas. Por meio dele, através da morte e ressurreição de Cristo, através da morte e ressurreição dele, ele nos reconciliou com o Pai, ele nos trouxe para perto do Pai, ele nos transformou em filhos. Então hoje nós não apenas somos amigos, não apenas somos servos, mas somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos compreender as estações e os tempos. A palavra Páscoa significa Pesach, ou passagem. E a Páscoa, primeiramente, ela era celebrada pelos judeus pela questão do êxodo, né? Ou seja, as pessoas que saíram do Egito e foram para a terra prometida, chegaram a Canaã, estavam em Canaã, eles estavam celebrando a Páscoa, celebrando a saída do Egito para a entrada em Canaã, na terra prometida. E amados, eu estava pensando hoje de manhã e o Espírito Santo estava me trazendo exatamente essa mensagem. A Páscoa, que significa Pesach, ou passagem, ela acontece sobre as nossas vidas todas as vezes que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É um marco, é um memorial, né? Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou na Páscoa, exatamente para declarar uma passagem, uma transformação de uma era, né? Ou seja, o cumprimento do Antigo Testamento para o cumprimento para haver uma nova vida no Novo Testamento. E eu quero dizer para vocês, amados, que profeticamente nós estamos vivendo um Pesach, uma passagem. Não sei se você se lembra, mas exatamente nessa época, nesse tempo, o ano passado, começou a pandemia. Exatamente numa época de Páscoa, numa época em que nós iríamos celebrar a Páscoa. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa há um ano de pandemia, né? E nós ainda não passamos aí no término, né, da pandemia. Mas eu quero dizer para vocês, assim como houve um ciclo a se passar no deserto, assim como houve um ciclo em que Jesus precisou passar pela morte, vindo a ser ressurreto somente no terceiro dia, nós também estamos passando por um ciclo, uma passagem, um tempo que vai passar. Essa pandemia vai passar. Esse tempo vai passar. Nós não ficaremos nesse tempo para sempre. É apenas um tempo. É apenas um momento nas nossas vidas. Independentemente se nós estamos passando pela grande tribulação ou não, se nós estamos vivendo os últimos dias ou não, é um tempo, vai passar. Mesmo que não passe aqui na terra, nós viveremos no céu eternamente, gozando da gloriosa presença e graça, da magnitude, né, da maravilhosa presença de Deus. Então é apenas um tempo. Esse tempo do coronavírus vai passar.
esse tempo aqui na terra ruim, um tempo tenebroso, um tempo negativo, esse tempo vai passar. Eu quero dizer para você que está desempregado, para você que está passando por um tempo difícil, por um tempo de aflição, né? Uma situação às vezes que você está passando de luta contra o pecado, luta contra algumas situações e circunstâncias que têm acontecido sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, Pessat, é uma passagem, isso vai passar e você vai comemorar a sua vitória com Cristo na eternidade. Em nome de Jesus Cristo. As maiores recompensas não são aquelas que nós estamos para receber aqui na terra, mas as maiores recompensas são aquelas que nós estamos para receber no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Creia, você é um cidadão dos céus e você precisa viver como alguém que não está aqui na terra para sempre, mas que é um cidadão dos céus, mas que é um homem de Deus, que está apenas de passagem sobre a terra e que vai viver e vai experimentar, celebrar, usufruir da sua vida no céu. Que Deus abençoe sua vida. Feliz Páscoa.